As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham pela TVC. Hoje vamos falar um pouco a respeito das crises e, de certa forma, o mundo por inteiro vive crises. Vive crises institucionais, crises sociais, crises econômicas, que se traduzem, de certa forma, na grande crise vivenciada pelo ser humano. Porque vivenciamos as crises internas, a nossa exteriorização do mundo através do pensamento e do nosso trabalho se forma também através de crises. Mas o que querem nos dizer essas crises? Qual o significado dessas crises? E como fazer para, de certa forma, aproveitar essa crise como um processo de crescimento pessoal, individual e também coletivo? Como se apropriar dessa crise como um profundo processo de transformação, no qual encontremos novos valores, novas possibilidades, nos adentrando na chamada nova era. Para que o novo seja construído, é necessário que as velhas estruturas sejam derrubadas, sejam construídas novas estruturas a partir de novas bases, novas sustentações. E essa sustentação, de certa forma, não passa somente pelo processo econômico, passa por um processo mais profundo, passa por um significado mais profundo, onde a criatura, encontrando-se consigo mesma, poderá encontrar uma nova forma de viver no mundo, lidar com as forças do mundo, com a natureza e consigo mesmo. Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, assevera que o mundo contemporâneo encontra-se em crise de valores, mas também em convulsão interna, na adaptação das placas tectônicas, nos fenômenos sísmicos, disso consequentes, nas erupções vulcânicas, assim como a sociedade que o habita, resultado das convulsões experimentadas pelas criaturas. E, de certa forma, essa crise nos chama a atenção para algo muito sério. O ser humano evoluiu muito nos últimos tempos. Ao longo da história foi se adaptando, conhecendo a realidade técnica, conhecendo o mundo de fora, conhecendo as coisas que lidam no mundo e sabendo como, de certa forma, trabalhá-las para fazer parte do nosso convívio social, para proporcionar um bem-estar social mais amplo. Mas toda essa tecnologia que temos na mão não foi capaz de fazer com que nos conhecêssemos mais profundamente. E a despeito da tecnologia hoje nos conceder certa comodidade, favorecer as comunicações como nunca antes na nossa história, ainda desconhecemos as nossas emoções. Desconhecemos o mundo dos nossos sentimentos. Por isso mesmo, é necessário que a criatura humana aprofunde o olhar sobre si mesma para entender as crises que o mundo vive também. Quando as placas tectônicas nos chamam a atenção através das tsunamis, através dos terremotos e maremotos, não é somente a terra que se abate, mas é um sinal de que a criatura humana precisa observar as suas próprias convulsões. O planeta se prepara para uma nova era, mas a questão que vem é: e eu estou preparado para viver uma nova era? Se o planeta vai se adequando aos novos tempos, como se dá essa adequação dentro de um processo individual? Como modifico e transformo a minha consciência para que, quando essa nova era surja, venha, eu esteja preparado para lidar com ela? Então, quando a natureza grita, e a natureza gritando é um sinal de alerta, alerta porque a nossa forma de lidar com a natureza precisa ser modificada. A natureza já conclama, através dos recursos naturais, que vão sendo esgotados cada vez mais pela forma produtiva, a forma com que criamos a nossa economia. E por isso grita a urgência de uma nova consciência. Esses abalos, esses tsunamis, essas ondas que invadem, dizem respeito não somente à natureza de fora, mas à nossa natureza interna.
E é comum observarmos dentro do consultório terapêutico quantas pessoas sonham com uma onda que vem e invade tudo. Uma onda que invade a casa, uma onda que invade o local onde as pessoas se encontram. Que onda é essa? Senão as nossas próprias possibilidades, o nosso próprio inconsciente também chamando a atenção de que alguns valores ficaram para trás nessa caminhada. Criamos a chamada era da comunicação, com aparelhos de alta tecnologia que cada vez mais trazem a possibilidade de, ao mesmo tempo, instantaneamente, nos comunicarmos com uma pessoa que está do outro lado do mundo. E isso é fantástico. Os aparelhos trazem cada vez mais a visão, a possibilidade de eu me comunicar com você, estar conectado, plugado a tantas pessoas, mas se isso está distante da capacidade de eu me comunicar com outro que se encontra ao meu lado, algo está errado na criatura humana, que dispõe dos aparatos tecnológicos, mas não dispõe do equilíbrio espiritual e emocional para lidar consigo mesmo e com o seu próximo. Por isso mesmo, Joana de Ângeles chama a atenção disso, que assim como as placas tectônicas e os fenômenos sísmicos ocorrem na Terra, nós também, enquanto criaturas humanas, experimentamos as convulsões do nosso próprio inconsciente, as convulsões daquilo que a gente não sabe lidar ainda e precisa aprender na nossa trajetória para poder, inicialmente transformando a si mesmo, passar a transformar paulatinamente o mundo em que vivemos. A sociedade é um todo que deveria ser harmônico, mas os preconceitos, nascidos no egoísmo e na prepotência, dividiram-na em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde se destacaram inumeráveis subgrupos, sempre divisórios no que deveria ser a unidade. Prestamos muita atenção nas nossas características externas e muitas vezes isso nos leva a subdividir-se em determinados grupos, raças, etnias, culturas que vão se formando e não percebemos a conexão única de seres humanos, todos filhos de um mesmo Pai, filhos de um mesmo Deus. E essas características, que deveriam ser apenas algumas singularidades, vão às vezes se transformando em diferenças que conduzem às guerras. E aí nós vemos as guerras de etnias, as guerras raciais, as guerras culturais e todas as guerras oriundas do preconceito da criatura humana, que enxergando somente o corpo, não consegue observar ainda a alma. Porque embora momentaneamente estejamos num corpo que é desta ou daquela cor, que possamos ter um grau de estudos que nos leve a determinada condição cultural, que participemos de determinada religião, tudo isso é transitório. Essas singularidades deveriam servir para o nosso aprimoramento e aprofundamento de determinadas características e não da separatividade. Quantas guerras que vemos nos dias atuais, que são guerras religiosas e dizem até que as maiorias delas têm um fundo religioso, quando a religião deveria unir as criaturas. Quantos preconceitos existem porque fulano é negro, é amarelo, é branco, é dessa ou daquela cor, quando a epiderme diz respeito apenas aos genes, mas não diz respeito do espírito, não fala do espírito que somos, que pode ter qualquer cor para demonstrar o seu valor. Então essas diferenças, essas pequenas diferenças, deveriam se transformar em fatores onde víssemos a pluralidade da vida e a sua beleza, e não fatores para gerar ainda mais crises na vivência humana. Porque enquanto preso ao egoísmo, enquanto preso a essas características, o ser humano vai se destacando em subgrupos. E porque egoísta nós pensamos, o meu grupo é melhor que o outro. Se sou afiliado a determinado partido, se sou
fã de determinado clube, penso que sempre aquele é o melhor. Exalto aquilo que me pertence e costumo diminuir aquilo que caracteriza o outro. Será que isso é uma conduta madura? Ou é uma conduta ainda infantil? E nós vemos quantas pessoas guerreiam por um clube de esportes. Há pouco tempo me defrontava vendo uma dessas partidas e depois de um desses jogos que passam na televisão, duas torcidas se digladiavam em plena era moderna. E porque um tinha uma camisa de um time e outro tinha uma camisa de outro clube, saíam atirando entre si até que um deles morreu e outros tantos foram violentados. E isso estamos falando da era moderna. Estamos falando dos tempos atuais, onde essas crises ainda acontecem, mostrando o paradoxo do ser humano que atingiu um alto grau de tecnologia e conhecimento científico, mas porque desconhecido de si mesmo, ainda guerreia porque percebe determinadas características diferentes no outro. E por se desconhecer, por não saber lidar com a própria sombra, não sabe lidar com essas diferenças e vai aumentando cada vez mais as crises da humanidade. E Rollo May, no excelente livro O Homem à Procura de Si Mesmo, nos faz o seguinte questionamento: quando a sociedade contemporânea, nesta fase de reversão de padrões e valores, não consegue dar-nos uma nítida visão do que somos e do que devemos ser, somos convidados a indagar: será que nos passou despercebido algum importante manancial de força e orientação? Será que algo na trajetória da humanidade tem passado despercebido? Será que nossa vida deve ser direcionada apenas para a produção econômica, para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais conforto, comodidade, como buscam muitos? Ou precisamos de uma orientação moral mais segura, mais firme, valores que possam fazer com que saibamos lidar conosco e com o outro que convive ao nosso lado? Valores que façam com que até mesmo a nossa produção coletiva, social, a nossa forma de lidar com a vida seja mais harmônica, seja mais humana, seja mais intensa no sentido de profunda, porque apesar de vivermos na era mídia, a solidão parece campear perante o ser humano. A solidão se transforma num problema grave que vai levando inúmeros, e os índices de depressão são altíssimos. Vim há pouco de uma viagem a um desses países considerados ricos, um país que é tido como modelo, e lá me chamava a atenção o alto índice de suicídio. E aí eu fiquei a me questionar: por que será que um país de alto índice de qualidade de vida das pessoas no setor econômico, onde as pessoas têm um poder aquisitivo muito amplo, por que será que ao mesmo tempo essas pessoas se entregam ao suicídio? E nós vemos a falência dos valores morais. Enquanto se destinam todos os recursos ao crescimento externo, algo nos passa despercebido, como chama a atenção Rollo May. E quando esses mananciais de força nos passam despercebidos, somos levados ao desespero. Podemos ter a maior que seja das realizações econômicas, ter bens ao nosso dispor, ter a melhor educação, ter os serviços fornecidos pelo Estado, ter tudo o que costumamos chamar do bom e do melhor. Mas se o nosso ego não está estruturado e em sintonia com a alma, com o self, passamos a viver o vazio existencial, e esse vazio, vivido coletivamente, se transforma na crise da era moderna, na falta de valores que temos para conduzir a vida e perceber que a vida tem um sentido mais profundo. Por isso é necessário fazer essa indagação para conosco. O que nos passa despercebido na vida atual? Para onde direcionamos as nossas energias? Porque muitas vezes esse direcionar de energias nos frustra e as crises advêm.
A crise advém por uma necessidade sociológica e psicológica. Sociológica para que a sociedade como um todo se estruture novamente, reveja os valores que precisam ser modificados. Psicologicamente, porque enquanto estamos desconectados de nós mesmos, o próprio self, a própria alma, direciona os esforços para que aquele ego se reordene, se reequilibre. Por isso as crises vêm no sentido de chamar a atenção da criatura humana que existem valores que estão sendo despercebidos, não percebidos durante essa caminhada e que são valores importantes. A sociedade cria estímulos e atrativos para que se permaneça cada vez mais tempo na televisão, no computador, nos shoppings, nos aeroportos. Apelos de um mundo de consumo e diversão. O impermanente roubou o lugar dos valores permanentes e não conseguimos ficar conosco e com nossos semelhantes. E é verdade, nós vemos tantos estímulos nos dias atuais, os estímulos da tecnologia que são fascinantes e que podem ser bem utilizados. Hoje, quando buscamos uma música, buscamos um vídeo, buscamos um filme, uma canção, instantaneamente temos aquilo ao nosso alcance. Buscamos também um contato de uma pessoa nessas redes sociais e muito mais facilmente podemos encontrar novos amigos ou velhos amigos que há tempos não víamos e restabelecer o contato. Mas isso que deveria ser bem utilizado para a criatura humana, parece que se transforma também num movimento neurótico. Eu me esqueço das pessoas que estão ao meu lado para ficar isolado num computador. Tenho não sei quantos amigos coletivos, amigos sociais, as pessoas que vão sendo seguidas, amigos que me seguem, mas e os amigos verdadeiros? Que trocam emoções, que trocam afetos, que falam dos seus problemas, dos seus conflitos, que têm tempo para escutar. Onde se encontram esses amigos? E quando não, perdemos tempo nessa sociedade de consumo, saindo atrás de coisa nenhuma. Quantas falsas necessidades nos são vendidas? O que deveria ser uma necessidade vai se transformando em supérfluo e o supérfluo se transforma em necessidade nessa sociedade de consumo, onde o principal é a venda, o principal é o comércio, o principal é a economia. É claro que mobilizar a economia de um país é algo importante para que se tenha trabalho, mas será que isso deve ser feito de qualquer forma? Ou devemos estruturar também uma sociedade que possa consumir, porque o consumo faz parte da vida, mas não seja escrava desses itens de consumo, que é outra coisa. O pior que acontece nesse tipo de crise que vivemos é que os desejos vão sendo transformados em necessidade, em primeira necessidade. Como já chamava a atenção a escala, a pirâmide estabelecida por Maslow, a pirâmide das necessidades, onde ele avaliava desde as necessidades fisiológicas até a necessidade de autorrealização que temos enquanto seres humanos que somos. Quais são as nossas necessidades? O que fala mais alto em nossa alma? Porque, ao mesmo tempo, perceberam muitos estudiosos do comportamento humano que poderiam colocar pseudo-necessidades como base das necessidades humanas. Um dos sobrinhos de Freud, fazendo estudos a respeito disso, percebeu que as criaturas poderiam ser influenciadas e fez contato com grandes grupos econômicos para começar a influenciar pessoas. Contratava belas jovens, belas mulheres para fazer propaganda de cigarros. E a América, àquela altura, tinha baixos índices de tabagismo entre as mulheres. Mas bastou um comercial de belas mulheres, mostrando-as todas fumando, para que aquele vício tomasse conta também do sexo feminino e trouxesse grandes prejuízos à saúde, à sociedade de consumo. O consumismo exacerbado que nos é vendido nos shopping centers, nessa sociedade louca,
vai criando danos em nossa personalidade ainda frágil, que não sabe distinguir o que é desejo de necessidade. E vamos colocando pseudo-desejos em nossa alma, quando deveríamos ter já o senso de escolher, saber escolher o que é útil para a minha vida, o que não é mais útil, o que eu preciso e o que não mais preciso na minha caminhada. E fazendo essa seletividade, saber lidar com o consumo, que é algo muito natural, mas sem se deixar escravizar, porque senão o que é impermanente vai roubando o lugar dos valores permanentes. E quando nos damos conta, teremos vendido a nossa própria alma por conta de perder oportunidades sublimes de crescimento e aprendizado. Sujar o mundo com lixo, construir estruturas monstruosas, consumir e desperdiçar para distrair. O tédio não é apenas ilegal, imoral ou antissocial e doentio. É vergonhoso, ofensivo para o mundo, nocivo para a sua alma. E aí nós vemos hoje a quantidade absurda de lixo que é produzida e os caminhões que levam os lixos, os aterros, estão cada vez mais abarrotados do lixo que é produzido no mundo, sem dar conta de reciclar todo esse material e prejudicando a própria vida na Terra. O que nós fazemos a esse respeito? Quando passamos a ter um consumo consciente e também uma forma consciente de lidar com o lixo, passamos a reciclar esse material. Mas antes de reciclar o lixo, é preciso reciclar as nossas ideias, reciclar a nossa forma de viver, reciclar o nosso pensamento, porque senão estamos dando vazão a essa monstruosidade que se apresenta na coletividade hoje em dia. Passamos pelas cidades, e aqui mesmo na cidade de Salvador, passamos nas áreas verdes, que antes eram áreas verdes, e hoje aqueles edifícios colossais. Pessoas amontoadas, vendem as ilusões. Tenha uma moradia com vista para a área verde. Mas que área verde? Não existe mais área verde. A área que é vendida agora é com vista para o vizinho da frente, porque os prédios são tão colados entre si, que mal dá para observar a própria natureza. Nada contra o progresso. O progresso é uma necessidade. O progresso demonstra que sabemos utilizar melhor os materiais que temos ao lado. Mas quando a nossa forma de viver, a nossa forma de conduzir, ela é incompatível com as próprias leis da natureza, essa natureza se volta contra nós mesmos. E é o que nós estamos vivendo no mundo atual. Um mundo atual onde os recursos, como a água, vão se tornando cada vez mais escassos. O ar cada vez mais poluído. As mudanças climáticas nos chamando a atenção de que é urgente que se tenha mais consciência. É urgente que se transforme a nossa forma de viver, porque isso não é apenas ilegal, imoral ou antissocial, como chama a atenção James Hillman, é doentio. Nossa alma doente, nossa alma enferma não sabe viver no mundo. Isso é um paradoxo, porque aprendemos tantas coisas, aprendemos a lidar com aparatos tão sofisticados, mas não aprendemos a escolher, não aprendemos a ter o senso crítico para avaliar o que é bom e o que não é bom para a minha vida e para a coletividade como um todo. E vamos propagando uma forma de viver doentia, que precisa ser aprimorada, precisa ser transformada, precisa ser melhor vivenciada para que a nossa alma participe de uma nova construção. A construção do novo. A construção de um novo mundo exige uma nova consciência. Temos falado muito nas casas espíritas, na observação espírita, a respeito da nova era, a respeito do mundo de regeneração. Mas será que pode haver mundo de regeneração sem a criatura humana regenerada? Será que pode ter um mundo de nova consciência sem que a minha consciência
a sua consciência esteja também transformada. Por isso que é preciso lidar e pensar não somente na natureza e no problema do lixo, mas essencialmente no problema do ser humano. E nós vemos o egoísmo com que se pauta o ser humano nesses grandes eventos de ecologia e natureza, nos encontros de líderes e nações que têm grande dificuldade de ceder determinados aspectos do seu comportamento econômico, porque diz que os seus países entrarão em recessão. As grandes potências têm uma grande dificuldade de ceder, porque fala mais alto o poder econômico. É o ser humano com um olhar ainda materialista, não percebendo a importância do espírito. Não nos vemos atuantes nesse mundo, não nos vemos responsáveis por este mundo, e porque a grande maioria não tem noção de que não somente viverá nesse mundo, mas a ele provavelmente retornará para dar conta da má utilização dos recursos, continuamos esbanjando, continuamos produzindo lixo, continuamos vivendo de forma inconsciente, enquanto deveríamos prestar mais atenção nessa forma de viver. A inconsciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações respondem pelo estado em que se encontra a Terra, ameaçada e sem meios de superar a injunção, caso não sejam tomadas medidas salvadoras urgentes em favor da vida. E aí fica a pergunta para cada um: qual medida urgente eu tenho feito na minha vida para que ela seja transformada? Às vezes nos achamos muito pequenos perante a grande crise que se abate na humanidade. Mas é a transformação de cada um, a transformação individual, que produzirá a ressonância necessária para a mudança do patamar coletivo. A mudança da consciência coletiva precisa de cada um de nós. Porque a nossa atitude pode se tornar exemplo também para as crianças que convivem conosco, os jovens que estão aos nossos cuidados e que precisam de novos modelos. Muitos esperam as crianças da nova geração, esses que irão transformar o mundo. Mas perguntamos, em que base serão educadas essas crianças da nova geração? Porque se não formos nós que estivermos fazendo o processo de transformação, qual tipo de modelo elas terão? É certo que eles trazem no espírito a bagagem das vivências passadas, mas essa transformação se dará de maneira muito mais consistente, muito mais profunda, à medida que nós também participemos delas, à medida que nós também possamos auxiliá-las nesse processo de transformação. E é interessante quando isso é feito e nós nos damos conta. Alguns dias atrás, uma colega chamava a atenção de uma das suas filhas. Ela tem 2 filhas. Ela estava lavando a louça e de repente se distraiu e deixou a torneira ligada. E só ouviu a filha de 2 anos começar a cantar: mamãe, vai acabar a água do planeta, mamãe, vai acabar a água do planeta. E nós vemos essa mentalidade de filhos também que educam os pais, mas deve ser um processo mútuo, onde eu me educo e me vigio para estar cada vez mais atento a essas questões, e também cria um panorama de educação diferente. E aí nós vemos a abrangência desse processo de transformação espiritual, que não se dá de um dia para o outro, é um processo. É uma fase onde a crise se instala, e a crise, ela é necessária. A crise é necessária para chamar a atenção que nossa forma de viver está equivocada, que nossa forma de pensar está equivocada, que nossa forma de se relacionar com o outro, com a natureza, está indevida. E tudo isso precisa de transformação, que começa a partir de mim, a partir de você, a partir do primeiro passo que damos para modificar essas estruturas da terra ameaçada, que precisa de medidas salvadoras
urgentes para cada um de nós. E completa Joana de Ângeles: tudo por efeito da crise moral que assalta o homem e a mulher dos últimos tempos. Já lúcidos a respeito dos mecanismos planetários, mas indiferentes aos seus efeitos, como se não lhes interessasse o futuro, no qual, pensam por certo, não estarão. E nesse ponto nós vemos retornar a crise econômica, que não poupa hoje nem as nações chamadas ricas, que precisam passar pela crise. A crise social, a crise da ética, da moral, que se traduz e que tem raiz na crise que vive o ser humano. E aí cabe a pergunta a cada um de nós: como eu passo pelas crises que se estabelecem na minha vida? Como eu lido? Eu lido de forma madura, procurando um sentido, procurando um significado, ou tento pelo menos lidar com ela de forma saudável, ou me escondo dela, finjo que ela não existe, ou tento colocá-la como quem coloca a bagunça naquele quarto trancado, aquele quarto escuro, o quarto chamado da bagunça, e vamos deixando lá até que a vida nos conclame a resolução daquele problema. Como eu tenho que lidar com a crise? Lidar com a crise de forma saudável é enfrentá-la, perceber a sua realidade, a sua necessidade e tomar atitudes para se transformar. A crise é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que a nossa forma está equivocada. Mas o que fazer a partir disso? Propor a transformação. Começar a se transformar. Mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar a forma de ser, a forma de perceber a vida, ter outros novos olhos para a vida e auxiliar nessa grande transformação moral. E é o primeiro importante passo, a transformação moral. Porque à medida que vamos nos libertando do egoísmo, eu não penso somente no meu e no que é meu, no que está próximo a mim, mas penso na vida como um todo. Por isso mesmo, Allan Kardec e os espíritos chamavam a atenção de que o egoísmo era a grande chaga da humanidade. E a psicologia comprova. O egoísmo, o egoísta, o ser centrado em si mesmo, o egotista, aquele que quer a melhor consideração das pessoas, precisa sair desse estado infantil psicologicamente para também perceber que a vida do outro é importante. Eu sou importante, mas o outro também é importante. A vida merece respeito. E quando eu faço esse caminho saindo do egoísmo para o altruísmo, a vida engrandece. Se engrandece, vai tomando novos rumos, novas medidas e passamos a lidar melhor com as crises. As crises são uma realidade no mundo. As crises sociais, as crises econômicas, as crises institucionais, que chamam a atenção da profunda crise moral que vive o ser humano. A nossa crise espiritual, que temos que aprender a lidar e construir mecanismos para se libertar. A crise moderna não é somente uma crise econômica, é uma crise da criatura humana, mas as crises servem para derrubar as velhas estruturas para que surjam a estrutura da consciência, da paz, da harmonia, que a partir da nossa ação consciente poderá ser construída na Terra. Ficamos por aqui e aguardamos você no nosso próximo encontro. Muita paz a todos.